seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Globo Rural Cast. E eu quero começar esse episódio fazendo uma pergunta para você. Como anda a sua saúde mental? Você tem se preocupado com essas questões? Você tem sentido a necessidade ou percebido a necessidade de buscar ajuda? Tem buscado ajuda? Pois é. Você produtor rural, você produtora rural, empresário, empresária rural, trabalhador, trabalhadora do campo, como é que você tem lidado com essas questões que afetam muita gente nesses nossos tempos? É sobre esse assunto que a gente vai falar aqui no Globo Rural Cast, porque tem dados, tem pesquisas que mostram o avanço de questões e de dificuldades de saúde mental também no campo. Então, se você está procurando ajuda, se você tem alguém que você entende que precisa de ajuda, esse episódio é especial para você. E para isso, a gente tem aqui um convidado, que é o Pedro Chiosawa, psiquiatra, professor da Santa Casa de São Paulo. Pedro, desde já, muito obrigado pela sua presença aqui no Globo Rural Cast. Obrigado, Rafael. Prazer estar aqui com você hoje. E antes de começar efetivamente essa nossa conversa, claro, quero reforçar aqui, ressaltar que esse episódio do Globo Rural Cast vai tratar de temas bastante sensíveis. Então, se você perceber, se você se sensibilizar aqui com esse nosso conteúdo, entender que tem a necessidade de pedir ajuda ou souber de alguém que esteja precisando de ajuda para tratar das questões de saúde mental, não perca tempo, não hesite, não pense duas vezes, procure aí o serviço de saúde, o serviço especializado aí da sua região, tá bom? Dito isso, vamos começar aqui a nossa conversa com o Pedro Chiosawa. Pedro, você tem um trabalho aí, um estudo sobre questões de saúde mental no meio rural, no agronegócio. Como é que está essa situação hoje no campo, Pedro? É uma situação alarmante, tão alarmante quanto a gente vê também nos ambientes urbanos, nas cidades? Então, acho que esse é um ponto fundamental, né, Rafael? Você começou, né, a conversa fazendo uma pergunta, né? Quem aí não tem um sintoma emocional, e não é todo sintoma que é doença, isso é importante dizer, mas a gente olha para o lado hoje em dia, e quem está dormindo bem, quem que não deixa de ter uma falha de memória, quem aí não fica mais irritado durante o dia, quem não tem pensamentos negativos, esses dados estão em todos os lugares, mas no meio do campo, no agronegócio, os dados são alarmantes, porque a gente observa aí quase 40% da população, né, que trabalha, né, no agronegócio, que trabalha no meio rural, acometido por algum sintoma emocional, algum transtorno mental. E isso chama a nossa atenção porque esses números chegam a ser o dobro daqueles verificados em grandes centros urbanos. Nossa, o dobro? Como assim? Me dá um dado mais específico, traz um dado mais específico para a gente, Pedro, só para a gente ter de fato uma noção. Falando em números. Falando em números, vamos pensar, por exemplo, em depressão, né? Um transtorno aí que muitas pessoas já ouviram falar, né? A prevalência de depressão em grandes centros, né, como por exemplo São Paulo, gira por volta de 15% a 16%. No campo, esses valores chegam a 36%, 37%. Né? Mesma cifra para ansiedade, né? Então a gente estima aí por volta de 10%, 11% de transtornos ansiosos, em alguns tipos de transtornos ansiosos que chegam a 20% em meios rurais, né? E isso é um dado muito interessante, porque muita gente diz assim, em grandes centros tem mais psiquiatra, né? Tem mais psicólogo, tem eventualmente mais acesso, é mais fácil o acesso, então os números devem ser maiores, e não é bem isso que os estudos mostram. Os estudos mostram que não é uma questão só de diagnosticar, mas com certeza pessoas em regiões rurais são pessoas que apresentam mais sintomas emocionais e têm mais transtornos mentais que muitas vezes acabam passando despercebidos. Por quê? E essa é uma pergunta de $1 bilhão, né? Por que os sintomas passam despercebidos se eles são tão importantes? E a má notícia é que o grande vilão dessa história toda é o tabu ainda. Né? Existe um estigma muito grande sobre transtorno mental. Né? Por exemplo, se você machucar a sua mão fazendo algum trabalho manual, você vai dizer, olha, machuquei minha mão, deixa eu procurar ajuda.
Isso não é verdade se você tem um sintoma emocional. As pessoas fazem um juízo de valor sobre sintomas emocionais, né? Então, eu estou me sentindo muito triste, estou me sentindo desesperançoso, eu tive uma crise de ansiedade, é porque eu não estou dando conta, as pessoas têm fantasias, a sociedade tem fantasias, né? Um delírio de que você precisa ser resistente, você precisa estar aí a lidar com seus problemas, como se um sintoma emocional dependesse da boa vontade das pessoas, não depende. Só que como é um sintoma que não é mensurado, ele não tem lá um corte na mão, não é muito objetivo, as pessoas acabam achando que aquilo é algo psicológico, aquilo é algo, né, que diz respeito à força de vontade, e não é, né? E tem determinados diagnósticos que muitas vezes levam anos para se chegar a uma conclusão, né? Rafael, quer ver? Tem uma pesquisa importante aqui no Brasil que mostrou que entre você ter um sintoma e você chegar no médico, demora em média 1 ano e meio. Todo mundo que já teve uma crise de ansiedade, por exemplo, imagina o que é ficar 1 ano e meio com crise até, né, chegar lá no especialista. Uma das coisas que eu mais ouvi dos meus pacientes até hoje era: nossa, eu não sabia que isso era sério, ou todo mundo já tinha tentado fazer 1001 coisas. Então, vai comer uma pizza, dar uma volta, muda de emprego, muda de cidade, tenta fazer isso, fazer aquilo, e não dava certo, né? Então, na verdade, esse gap, assim, para pedir ajuda é algo que é marcante, assim. Eu me recordo numa empresa uma vez, teve um treinamento sobre ansiedade, e alguém disse assim: nossa, Pedro, pela primeira vez eu estou ouvindo falar disso e sei que agora é uma doença. E mais, agora eu estou vendo que a minha mãe também tinha isso e nunca falou sobre o quadro. Então, a falta de informação e a questão do tabu e do estigma ainda são grandes barreiras, né, que fazem com que esses números continuem subindo. Agora, o título do seu estudo aqui sobre saúde mental no agronegócio brasileiro, o subtítulo aqui é Uma Crise Silenciosa. Como perceber, então, se é uma crise silenciosa, se isso avança de um modo silencioso, Pedro, como é que as pessoas podem perceber, que sinais que aparecem para que as pessoas possam perceber e, de repente, chegar à conclusão de que precisam de ajuda? Perfeito. Acho que o nosso objetivo não é transformar ninguém em psicólogo, claro, mas você tem que lembrar de alguns sintomas bem importantes, assim. Eu quero citar 3 ou 4 sintomas muito frequentes. O primeiro deles são as mudanças comportamentais. Então, por exemplo, você que gosta, sei lá, de assistir sua televisão, seu jornal, sua novela, tem sua rotina, e agora está mudando esse hábito, está parando de encontrar prazer nessas atividades que você gosta de fazer. Não um dia ou outro, quando isso é normal, mas de maneira sustentada, né? Eu gosto de cozinhar, agora não estou cozinhando, eu gosto de caminhar, não estou caminhando. Essas mudanças mais duradouras são um sinal de alerta, porque algo pode estar errado. Um outro sinal de alerta é irritabilidade continuada. Um dia ou outro todo mundo tem o seu dia de fúria, né? Mas começar a ficar mais irritado com tudo, com as pequenas coisas de maneira constante, é um outro sinal de que talvez esteja algo acontecendo, tenha algo acontecendo. Um terceiro sinal, e esse para mim é um dos mais frequentes, é a alteração do sono. Então, tanto dificuldade para pegar no sono, né? Então você vai dormir, não consegue desligar, fica pensando num monte de coisa, quanto aquela insônia que você acorda no meio da madrugada e não dorme mais. Sempre às 3 da manhã, né? Tem gente que tem hipóteses por que isso acontece. Isso tem a ver com um hormônio chamado cortisol, né? Você acorda de madrugada e não dorme mais. Então são alguns sinais. E eu estou falando desses sinais, vou falar mais um, a gente tem que tomar cuidado porque eles são cada vez mais frequentes. E quando eles começam a ficar cada vez mais frequentes, a gente deixa de achar que eles são sinais. Outro dia eu estava dando uma aula sobre insônia em algum lugar, alguém me disse: você dorme bem? Eu falei: durmo. Aí alguém respondeu: deve ser herdeiro de alguém, né? Pega mal falar que a gente dorme bem hoje em dia, né? Então a gente olha para o lado, tá todo mundo com falha de memória, ansioso, irritado, sem hobby, sem lazer, e a gente começa a achar que não é um sintoma, mas são sintomas importantes. Então essas mudanças de comportamento sustentadas, irritabilidade, né, alteração do sono e, o último, falhas continuadas de memória, né? Sim, e você está dando fatores gerais. Aí, trazendo para a realidade do meio rural. São os mesmos fatores ou entram aí outros fatores que são específicos da realidade da zona rural? São os mesmos fatores que a gente deve ficar atento, né? Então, a redução da necessidade de sono, alteração do apetite, alteração dos hábitos, né, alteração, né, de encontrar prazer nas coisas que gostava de fazer, falhas de memória, são os maiores sintomas que a gente deve ficar atento em qualquer área, em qualquer tipo de profissão, em qualquer realidade, em qualquer cenário, independente da idade.
Pedro, esse episódio aqui do Globo Rural Cast, tratando desse tema super importante, que é a saúde mental e super atual, ele vem aí também junto, né, com uma reportagem que foi publicada na revista Globo Rural, na edição de março, né, falando exatamente sobre esse tema. É uma reportagem que hoje você pode encontrar, você que está aí nos assistindo e também nos ouvindo, pode encontrar na revista Globo Rural de março e também no nosso site. Ela já está lá no site da Globo Rural. Nós vamos colocar o link para essa reportagem na descrição desse vídeo e também nós vamos colocar o QR Code aí para essa reportagem, para a versão digital dessa reportagem. Vai aparecer o QR Code na tela mais de uma vez, para você apontar aí a câmera do seu dispositivo e poder não só ler, se inteirar, mas também compartilhar aí com seus amigos, com seus vizinhos, falando não só sobre o problema, sobre a questão da saúde mental e como ela atinge o meio rural, mas também mostrando que há iniciativas, há soluções, muitas vezes motivadas por próprios produtores e agricultores e também por entidades ligadas ao meio rural para tratar da questão de saúde mental. Então, fica atento, acesse, aí depois que você acompanhar aqui essa nossa conversa no Globo Rural Cast, você acessa aí também o QR Code e acessa o link na descrição do vídeo para você também ler essa reportagem sobre esse tema super importante. Pedro, você é autor e responsável por uma publicação sobre saúde mental nas empresas, e o título é bem interessante, é O Trabalho Protege. O trabalho de fato protege, Pedro? Rafael, o trabalho deveria pelo menos proteger. Eu acho que isso é super interessante, porque quando a gente faz estudos comparando populações que estão em ambientes, né, organizacionais, empregados, têm suas relações de trabalho, essas são pessoas que estão mais protegidas do que aquelas que estão desempregadas. A gente aprendeu isso, por exemplo, durante a pandemia. Não estou dizendo que trabalho é santo e que às vezes não precisa ser revisitado, uma série de fatores. A NR1 chegou aí foi revisada para a gente justamente pensar nessa questão. Mas o fato é no trabalho que nós podemos ter contato com os verdadeiros fatores de proteção. Informação, capacitação, coleguismo, né, o crescimento pessoal, o nosso autodesenvolvimento. Então o trabalho, ele se enche desses fatores que acabam sendo fatores de proteção para o nosso próprio bem-estar. Você deve conhecer várias pessoas que depois que se aposentam, por exemplo, acabam desenvolvendo algum tipo de transtorno, pessoas que, mesmo quando estão desconectadas do ambiente de trabalho, acabam apresentando algum tipo de ruído ou sintoma. De novo, né, o trabalho tem sempre que se revisitar, mas ele pode sim ser um grande fator estruturante na vida das pessoas. Eu mencionei a reportagem da edição de março da Globo Rural, Pedro, e que também está lá no nosso site, porque a gente tem aqui uma participação especial no Globo Rural Cast do Marcelo Beledelli, que é o autor dessa sensacional reportagem que trata desse tema aí com a seriedade que precisa e com digamos assim, com a delicadeza necessária no trato com as pessoas. Então eu quero pedir aqui para o pessoal rodar a primeira pergunta. O Marcelo mandou 2 perguntas para você aqui. Eu vou pedir para rodar a primeira pergunta falando sobre saúde mental no meio rural. Pode. Olá, Rafael Salomão, Dr. Pedro Shozawa. Existe um estereótipo de que o homem do campo, ele é forte, ele trabalha duro, ele aguenta as dificuldades, e demonstrar fraqueza seria algo mal visto. O quanto que esses tabus culturais dificultam a busca por ajuda em casos de problemas de saúde mental pelos produtores e até por suas famílias? Marcelo, muito cirúrgico sempre, tem toda a razão, né? O meu orientador dizia que as nossas maiores qualidades são nossos piores defeitos, né? E eu acho que a força, né, essa máscara, essa roupagem, esse estereótipo de força, né, que o homem no campo normalmente traz, acaba sendo, sim, fonte de grandes realizações, mas também uma barreira, um tabu, como ele muito bem colocou. Muitas pessoas acham que é um sinal de fraqueza pedir ajuda, que é um sinal de
incapacidade ou um problema ou uma falta de dedicação, por exemplo, né, não está bem, eu tenho um quadro ansioso. Isso não é verdade. E esse tabu é um tabu que nós temos enquanto sociedade, é um tabu que nós temos enquanto pessoas e que precisa ser revisado, não adianta. E a gente deve lembrar também que tem pessoas que se espelham na gente. Então, quando alguém que tem uma crise de ansiedade, por exemplo, diz eu preciso de ajuda, vai fazer seu tratamento e melhora, ele também cascateia essa cultura que os outros também podem pedir ajuda. E não é fácil, não. O melhor seria que a gente não precisasse usar óculos, que a gente não precisasse tomar remédio, que a gente não precisasse, né, fazer uma série de coisas, mas nós precisamos. Não estou dizendo que vai ser agradável ter um transtorno ou que a gente vai fazer uma apologia, né? Pode-se falar sobre um transtorno. Não é isso. Mas é importante a gente quebrar a barreira e criarmos situações onde a gente pode levantar a mão e pedir ajuda. Acho que isso é super importante e esse é a grande barreira que nós temos ainda na sociedade. A gente estima, em várias pesquisas, que a cada 10 pessoas que precisam de ajuda, né, infelizmente, só 3 pedem ajuda. Por quê? Porque as pessoas tentam resolver as coisas da sua própria maneira, não entendem o que está acontecendo ou têm vergonha. Então nós precisamos mudar isso enquanto sociedade. Isso vem mudando devagarzinho, mas ainda, né, no meio rural a gente tem grandes tabus e grandes barreiras que às vezes quem coloca somos nós mesmos e isso vai mudando, né, com informação, com orientação e com esse letramento, né, como a gente está fazendo, por exemplo. E em que grupos dentro do meio rural, quais grupos, se é que há, estão mais expostos ou estão mais vulneráveis a desenvolver alguma questão de saúde mental? Perfeito. No meio rural existe uma particularidade bem interessante. Assim, existem alguns grupos, né, mesmo na população que já é de maior risco, que ganham destaque. Primeiro, mulheres, né, que têm o seu turno de trabalho, têm a jornada em casa, têm o cuidado com os filhos tradicionalmente, né, e são pessoas que têm aí um risco aumentado de apresentar sintomas ou transtornos mentais. Além das mulheres, um outro grupo, e que a gente acaba esquecendo muitas vezes deles, são dos jovens, pessoas com menos de 29 anos. A gente acha, não, isso aí, imagina, o cara é novo. Não, é um grupo de risco, né? Pessoas com menos de 29 anos, adolescentes, com grande destaque para o grupo de adolescentes. E um terceiro grupo de risco também no meio rural são aquelas pessoas sem um vínculo continuado, né, com o emprego. Então, por exemplo, safristas, pessoas que trabalham aí, né, em momentos mais esporádicos da sua rotina e tem essa questão de vulnerabilidade ainda exacerbada. São os 3 grupos aí com maior chance de apresentar sintomas emocionais. E o que pode levar esses grupos a desenvolver esses sintomas emocionais? Que fatores, né? A gente já falou dos sinais para que a pessoa possa perceber a possibilidade ou a necessidade de pedir ajuda. Certo. Mas que fatores que podem levar ao desenvolvimento dessas questões? Boa. Todo transtorno psiquiátrico, todo transtorno mental, ele é poligênico e multifatorial. O que eu quero dizer com isso? Tem vários fatores que contribuem. E existem alguns fatores que aumentam o risco. Para a população do meio rural, esses riscos são marcantes. Assim. Eu queria destacar 3 ou 4 desses riscos. O primeiro é o isolamento, né? Então, o isolamento geográfico, muitas vezes, o isolamento social, o estreitamento do contato com outras pessoas é um fator de risco, né? A gente sabe que, claro, no meio rural a gente tem interação, a gente participa dos grupos, mas muitas vezes esse contato tende a ser um pouco mais dificultoso. Você está numa área mais remota, às vezes você já está se isolando, fica um pouco mais fácil continuar isolado, né? Tem menos gente um olhando o outro, né? Questões desse tipo do isolamento. Um segundo ponto é que no meio rural a gente fica muito exposto a fatores que a gente não controla. O clima, né? Então, o que aconteceu? O clima muda da noite para o dia e isso pode impactar muito, né, a nossa renda, o nosso trabalho, a nossa atividade. Muda uma lei aqui, muda um imposto ali, isso impacta muito, né? Então, existem fatores que fogem do controle, né, do produtor, fogem do controle ali da pessoa e essa vulnerabilidade aumenta essa sobrecarga, aumenta esse estresse. Uma outra questão, como o Marcelo falava, é a cultura da resistência, né? Não, esse transtorno mental é coisa da cidade, isso não passou longe daqui, aqui a gente tem que ser forte. Esse juízo de valor que ainda está muito enraizado na cultura.
Um outro fator muito estudado, né, que muitas pessoas com certeza já ouviram falar, é a exposição a alguns tipos de agrotóxico. Existem vários estudos mostrando, né, o aumento de transtornos mentais, de transtornos neurológicos com a exposição crônica a alguns agrotóxicos e também, por fim, o trabalho extenuante, né? A gente sabe muito bem, né, que produtores e produtoras do nosso país inteiro têm um trabalho muitas vezes extenuante físico, né? Não é uma atividade física recreativa, né? Não, é uma atividade física extenuante que acaba também sobrecarregando, é um agente de estresse a mais. Então, esses são alguns dos fatores, né, que vão aumentando a sobrecarga, vão aumentando o estresse emocional e podem levar a um sintoma mais importante. Eu quero chamar mais uma participação do Marcelo Beledelli, que eu acho que entra, que coloca aí também um outro ponto aí nesses fatores que talvez que demanda aí também uma análise sua. Pedro, vamos rodar a segunda pergunta do Marcelo. O campo brasileiro vem vivendo um processo de envelhecimento populacional. Nós vemos cada vez mais produtores idosos vivendo sozinhos em suas propriedades, com os filhos tendo migrado para cidades, indo morar longe, com dificuldades para tocar as suas atividades nessas condições e muitas vezes até sem ter um vislumbre de sucessão nas atividades, em suas propriedades. De que forma que essa situação poderá afetar os problemas de saúde mental? Nós podemos ver mais adiante mais casos de depressão, por exemplo, no campo? Excelente ponto do Marcelo, né? Hoje, se ser jovem é um fator de risco, isso vai mudar, porque a população está envelhecendo. E aí vamos imaginar na vulnerabilidade dessas pessoas, porque já existem as incertezas de clima, de imposto, disso, daquilo que a gente não controla. Imagina questões como, quem vai cuidar do meu negócio? Eu vou dar conta de fazer todas as atividades que eu preciso? O corpo já não responde da mesma maneira, não é? A gente começa a ter uma ou outra doença mais crônica, né? Uma ou outra dor aqui, a pressão descompensa ali, então o trabalho, né, começa a ficar mais desafiador, e esses são fatores que vão se retroalimentando, né? A gente acaba ficando mais estressado, mais sobrecarregado, isso piora os sintomas, diminui a entrega e vai entrando num looping. Essa questão é super importante. O mais importante, o que chama mais atenção nisso tudo, no entanto, é o isolamento, esse estreitamento de repertório, né? Os filhos saíram de casa, os papéis sociais vão mudando, a gente deixa de encontrar as pessoas que a gente costumava encontrar, a vida toma outros rumos, e os nossos projetos também, né, aquilo que nos motiva, às vezes acaba fugindo ainda mais do nosso controle. Eu não tenho dúvida, isso a gente vê em vários estudos, que o envelhecimento da população ele também vai sendo acompanhado do aumento dos transtornos mentais nessa população que também está envelhecendo. E por outro lado, né, pessoal, a gente também tem uma questão social de olhar para essas pessoas e dizer assim, não, mas meu pai está lá em casa, mais quieto, mais na dele, não está fazendo mais tantas coisas, mas é porque ele já tem mais idade. A gente vai causando aí uma dificuldade para observar os sintomas, também justificando, né, com as nossas crenças. Não, ele está com alteração do sono, mas o idoso também não dorme bem. Então as pessoas acabam, não está comendo bem, mas o idoso também não come bem. Então vai ficando também mais difícil observar os sintomas que podem ir se agravando. Então o Marcelo tem toda a razão quando ele coloca que com o envelhecimento da população, a gente às vezes tem que ativamente, né, arguir essas pessoas, verificar se tem algum sintoma, ficar de olho de maneira bem ativa. Agora você colocou essa questão geográfica, né, de muitas vezes haver um isolamento de uma propriedade rural, às vezes está num lugar mais distante, ou dessa pessoa viver numa zona rural que é um pouco mais distante. Isso também não acaba trazendo uma dificuldade do outro lado, que é o lado do acesso ao serviço de saúde também? E aí, Pedro, você é professor da Santa Casa de São Paulo, como é que você entende que o serviço de saúde deva chegar a essas pessoas? Esse é um excelente ponto, né? E a gente aprendeu muito na pandemia, né? Que tudo precisou ser reinventado da noite para o dia. Então, nada jamais substituirá o contato real ali, olho no olho. Isso porque o ser humano ele é um ser biologicamente relacional. Então, por exemplo, dar um abraço em alguém de 10 segundos aumenta em 15% a percepção de felicidade que a gente tem no mês.
Isso não é psicológico só. Então tem hormônios que o nosso corpo libera quando a gente tem um contato físico com alguém. Então um hormônio chamado ocitocina. Então o contato, nós somos seres relacionais de verdade. Então você está com alguém ali, isso favorece, né, os hormônios se regularem, a percepção de bem-estar acontecer, e um está olhando o outro. Né? Não, tem gente que a gente conhece que só de dar um oi você fala, ixi, acho que ele não está bem. Ele só te deu oi, pela entonação vocal, né, pela hora que chegou, por como tá reagindo ali na hora do almoço, sei lá. A gente acaba percebendo esses sinais. E com o isolamento se fica, com certeza, sem toda razão, fica mais difícil. Como que o acesso pode acontecer, no entanto? A telemedicina, a telepsiquiatria, ela entra como uma ferramenta muito valiosa. Né? Vamos lembrar que o nosso país é um país muito grande, é um país continental, é um país, né, com todos os seus desafios de acesso, mas hoje você consegue, por teleconferência, atingir regiões que você não conseguiria até então. Então, acho que essa proximidade com ferramentas e com tecnologia podem, por um lado, sim, ajudar a gente a atingir as pessoas. O problema está um pouco mais embaixo, eu acho, Rafael, porque hoje menos da metade dos municípios brasileiros tem algum tipo de programa de saúde mental, apesar do Ministério da Saúde trazer as suas regulamentações todas. Na prática isso não acontece. Faltam profissionais, falta assistência, então a telemedicina, a telepsiquiatria às vezes pode ajudar. E aí cooperativas, grupos, associações têm um papel super importante. É isso que eu ia te perguntar, Pedro, como é que o setor privado também pode ajudar? Perfeito. O próprio setor do agronegócio, né? As entidades de classe, as entidades representativas de produtores e trabalhadores rurais, as cooperativas, como é que elas podem também estruturar programas ou iniciativas? Eu quero citar novamente até a própria reportagem do Marcelo, que fala de algumas iniciativas nesse sentido, dentro do próprio setor, né? Mas como é que a gente pode ampliar isso? Como é que as entidades, as cooperativas, os sindicatos, as associações de produtores podem se unir para gerar e criar essas iniciativas? Eu acho que essa organização vem do trabalho. Assim. O Trabalho Protege tem a ver com isso. Né? Então, tem vários casos no país, muitas pessoas conhecem, né, de grupos. Tem, por exemplo, um grupo que visitei recentemente em Bebedouro, que as pessoas se unem num regime de cooperativa e parte do investimento vai, por exemplo, para financiar hobbies. Olha que interessante. O grupo fala assim, ó, pode escolher o hobby que você quiser que o grupo, né, a cooperativa vai custear. Essas ações, né, que vão para o autocuidado, para atividade física, para educação financeira, essas ações que ajudam a pessoa a se organizar na vida, a pertencer a grupos, elas se desdobram de uma maneira exponencial nos negócios. Então as pessoas se afastam menos, produzem mais, dormem melhor, têm menos sintomas, tomam menos remédios, se organizam mais. O retorno desse investimento ele aparece. Então nas associações a gente começa a pensar diferente. Veja, os médicos e psicólogos do nosso país todo, do mundo inteiro, aprendem assim, né? Adoece e trata. A gente é muito reativo, né? Resolve um problema. Cada vez mais o foco vai mudando para um lugar de prevenção do adoecimento e promoção de saúde. É mais barato, é mais rápido e mais eficaz. Então, em vez de esperar a pessoa adoecer, ter um transtorno depressivo ansioso, ir lá, ter que fazer telemedicina e tratar, o que eu poderia ter feito antes para evitar o estressor de se instaurar? E aí as associações, as cooperativas, as empresas estão refletindo cada vez mais sobre isso, investindo nisso que nós chamamos de riscos psicossociais do trabalho. O que eu posso fazer para diminuir esses riscos e para transformar o trabalho, né, em algo mais protetor? Então, medidas que vão desde financiamento a esporte, gestão do tempo, capacitação de lideranças, como reconhecer os sintomas, fornecimento de psicoterapia, psicoeducação, são algumas das estratégias que se tem cada vez mais investimento e vai quebrando esse tabu, e as pessoas não vão precisar aí buscar como precisam hoje tanto tratamento, porque vão estar mais saudáveis. Até porque, a depender de como a situação chega, e aí, Pedro, a gente vai tocar num tema ainda mais delicado, extremamente sensível, e aí eu volto a ressaltar aqui para você que está nos assistindo, para você que está nos ouvindo, seja aí no YouTube, seja no seu tocador de podcasts preferido,
Nós estamos falando sobre saúde mental, que é um tema bastante delicado. Então, você que está nos acompanhando, evidentemente que a gente vai está tocando em temas bastante sensíveis. Se você que está aqui nos acompanhando está percebendo a necessidade de pedir ajuda ou conhece alguém que você entende que deva recomendar ou indicar um pedido de ajuda ou deva dar apoio, não pense duas vezes, né? Porque realmente, como o próprio Pedro está colocando aqui, é uma situação bastante delicada e é uma situação que faz muito parte da realidade, seja na cidade, seja no campo, e muitas vezes mais até do que a gente perceba. Por isso que é importante a gente tratar desse assunto. Fiz de novo esse comentário aqui, Pedro, porque nós vamos entrar num assunto bastante delicado que, a depender de como fica a situação, muitas vezes isso leva a pessoa até a atentar contra a própria vida, né? E esse é um tema que muitas vezes é tabu, mas que cada vez mais é discutido. Volto a citar aqui a reportagem do Marcelo, ele até comenta, ele até menciona aqui na reportagem dele o relato de pessoas que chegaram a atentar contra a própria vida, né, Pedro? Como é que esse fator, como é que esse perigo e esse risco entra em todo esse contexto e dá mais importância para a gente atentar com relação à saúde mental? Rafael, o suicídio, o comportamento suicida, ele não vem do nada, né? Ele é sempre um reflexo de algum sofrimento muito intenso ali que a pessoa vem apresentando. O que chama atenção no meio rural é que a taxa de tentativas, ou a taxa de suicídio, é quase o dobro da média nacional. Então, se a gente tem uma taxa aproximada de 10 pessoas para cada 100 mil pessoas na média nacional, isso chega a 18 para cada 100 mil no meio rural. E eu digo isso por quê? Porque mais do que o suicídio em si, a gente tem que pensar nos fatores de risco para isso, né? Nos transtornos mentais de base, no isolamento, no uso de substâncias, uma série de outros fatores onde a gente tem muito o que fazer ali atrás, né? Então acho que o foco continua sendo prevenção, continua sendo redes de proteção, continua sendo relacionamentos, né? Para que a gente possa identificar fatores de risco e agir sobre eles. Você falou em rede de proteção, Pedro. Como as pessoas que estão junto de alguém que tenha desenvolvido um problema, uma questão de saúde mental, que tenha buscado tratamento, que esteja em tratamento, como é que essas pessoas devem agir, Pedro? O que elas devem aprender, como elas devem se portar e como também buscar o conhecimento necessário para que, de fato, aquela pessoa que está em tratamento se sinta também, se veja também acolhida pelos seus familiares, pelos seus amigos, livres também dessas questões, desses tabus, dessas questões pré-concebidas aí sobre questões de saúde mental. Rafael, essa é uma excelente pergunta, né? E eu quero fazer 2 comentários sobre ela. Assim. Primeiro, o que cada um pode fazer, eu gosto de chamar do EVA. O que é esse EVA? São 3 pontos que todo mundo pode fazer e que mudam muito o prognóstico, mudam muito a história das pessoas e facilitam o acesso a tratamentos, a orientações. Então o EVA é o seguinte, E é de escuta ativa. Então, uma das coisas mais importantes que qualquer um de nós pode fazer é senta e escuta. Lembra que você tem 2 orelhas e uma boca, não precisa ficar falando nada. Senta e escuta, deixa a pessoa falar. Olha, eu estou vendo que você não está bem, você não está dormindo bem, você está assim, tá assado, tem alguma coisa acontecendo? Esteja disponível e deixa a pessoa falar. Acho que esse é um primeiro ponto. O V vem de validar a queixa. Então, escuta e valida. Poxa, isso deve ser difícil para você. Resista ao impulso do conselho. A gente fica dando conselho, já reparou? Não, você está reclamando só por causa disso? Imagina, e não sei o quê. Não fale de você. Deixa a pessoa falar e valide. Poxa, isso deve ser difícil. E o A, você avalia o que fazer. E esse avaliar o que fazer é basicamente direcione essa pessoa para o cuidado. Questões ali do dia a dia você pode ajudar, você pode, né, pensar num projeto, num passo, conversar com a família, mas direcione, por exemplo, né, para o time de saúde da onde você trabalha, direcione para a unidade de saúde, da unidade básica de saúde da sua cidade, para o ambulatório, direcione a pessoa. Então, o EVA, escutativa, valide, e o que fazer, né, esse direcionamento é importante. E um outro comentário importante é,
Lembra que tem um passo que é do outro também, porque isso eu vejo muito acontecer no dia a dia. A gente vê que alguém não está bem, escuta, estou aqui para te ajudar, direciona, vai lá, consegue o telefone do posto de saúde, marca a consulta, você faz de tudo e a pessoa não vai. Tem um passo que é do outro, não adianta. E às vezes a gente fica super angustiado, sabe? O que eu posso fazer? Não adianta, não dá para tratar pelo outro, não dá para tomar o remédio pelo outro, não dá para fazer terapia pelo outro. A nossa parte é criar um ambiente onde essa escuta ativa, essa validação, esse direcionamento, eles vão criando um ambiente cultural onde quem precisa fala, poxa, eu posso pedir ajuda, porque eu vi que alguém foi ajudado que precisou. Então, aquele medo de, vão fazer um juízo sobre mim, isso vai caindo por terra. É assim que a gente vai transformando essa realidade, esse tabu que ainda é um grande obstáculo. Aí eu quero passar exatamente para esse outro. Como é que esse outro pode dar o primeiro passo? E a partir do momento que esse outro dá o primeiro passo na busca por ajuda, é um processo, imagino, é um trabalho contínuo entre ele e o seu médico, o seu terapeuta, enfim. Como é que ele deve participar e se abrir e estar aberto para receber essa ajuda, Pedro? É muito difícil, né, o primeiro passo, porque é um exercício de humildade, assim. É falar, poxa, eu não estou no controle, preciso de ajuda. Mas todo mundo tem alguém, né, que é uma referência para a gente. Peça ajuda. Eu acho que essa é uma mensagem que tem que ficar. Peça ajuda, alguém vai ajudar, né? E aceite a ajuda. Eu sei que é muito mais fácil ajudar os outros do que aceitar ajuda, mas a gente tem que saber também aceitar ajuda. Graças a Deus hoje, os tratamentos para transtornos mentais, ele é muito mais assertivo, ele tem hora para começar e hora para acabar. Tem fantasias que as pessoas têm de, eu vou tomar um remédio, vou ficar dependente. Hoje não é mais assim, né? A maior parte dos transtornos que a gente não precisa nem usar remédio, e aqueles que precisam tem hora para começar e hora para acabar. Hoje é a exceção, não é mais a regra tomar remédio para a vida inteira. São remédios cada vez mais seguros, né? E a farmacoterapia evoluiu muito nas últimas décadas. É muito, muito. Então, a gente tem aquela lembrança, não sei quem tomou remédio a vida inteira. Não é mais assim que a psiquiatria acontece. E vamos lembrar que se a gente não dá esse passo, faz esse voto de confiança, esse exercício de humildade, eu preciso de ajuda, o quadro não vai embora sozinho. O número de episódios depressivos que uma pessoa tem na vida são 4. Então por quê? Porque a pessoa começa, vai, trata, abandona o tratamento, porque às vezes melhora, e aí, era besteira, e para. Então a gente tem que fazer um tratamento do começo ao fim, acompanhar com o sistema de saúde, fazer a sua terapia, e aí a vida vai seguindo e você volta para o normal. Como quem tem uma outra doença, tem que começo, meio e fim, mas é importante seguir aí direitinho. O que é um tratamento do começo ao fim, Pedro, no caso de uma questão de saúde, mental? Porque pode haver o risco de repente, ter um retorno ou a pessoa voltar a desenvolver os sintomas. Então, o que é um tratamento do começo ao fim? Um transtorno ansioso, um transtorno depressivo, que são os mais frequentes hoje em dia, a gente diz que o tratamento dura um primeiro episódio em média 1 ano. Não é que você vai ficar 1 ano com sintomas, não. Mas alguns 2, 3, 4 meses os sintomas se estabilizam, tem algum ajuste medicamentoso, ajuste da terapia que é feito, e a pessoa entra numa fase de manutenção que tende a durar 1 ano. Depois de 1 ano, tomando o remédio direitinho, fazendo o seu acompanhamento adequado, o médico vai reavaliar a necessidade de seguir ou de dar alta. 85%, 90% das pessoas fazendo um tratamento adequado tem alta aí depois de 1 ano de tratamento. E a relação entre o tratamento medicamentoso e a terapia? O tratamento medicamentoso hoje ele é reservado para casos bem específicos. Antigamente não era, viu, pessoal? Antigamente a gente medicava todo mundo. Hoje, por exemplo, em casos de depressão, a gente só usa medicamentos antidepressivos para quadros moderados a graves. Quadros leves, né, quadros que estão muito no começo, a conduta é só terapia. Na verdade, para quadros leves, quadros no começo, esses quadros que a gente vê no dia a dia, né, que pode reconhecer no ambiente de trabalho, remédio faz mal. Né, pode até piorar alguns sintomas, a pessoa fica sonolenta, isso ou aquilo, e a conduta é psicoterapia. Agora, você falou muito da questão de transtornos ansiosos ou até depressivos, né? Eu queria trazer, e aí você me corrija se eu estiver cometendo algum erro aqui, mas eu queria trazer aqui outras questões também relacionadas a
a saúde mental ou outros tipos de diagnósticos que muitas vezes podem parecer até mais difíceis ou mais longos, como o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade ou até a questão de um transtorno bipolar. Como é que esses diagnósticos entram também no contexto do meio rural? Eles estão presentes também? Como é que você, no seu trabalho, avalia isso? Onde tem gente, tem transtorno mental. Eu digo que você pode trabalhar no melhor lugar do mundo, você pode ter um transtorno mental, porque não diz respeito só ao trabalho, é uma questão que qualquer ser humano pode ter. E tem 2 quadros que são super importantes, né? O famoso TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que hoje tá todo mundo falando sobre ele. A gente tem que lembrar que é um transtorno que vem da infância, né? A gente diagnostica normalmente na infância e acompanha alguns de nós no decorrer da nossa vida. Alguns melhoram na adolescência, outros continuam no decorrer da vida. Mas a gente tem que tomar cuidado, Rafael, para não confundir o que é sintoma com o que é doença. Então, TDAH é um transtorno que acomete 3% da população. Mas se você perguntar para as pessoas hoje, 100% tem déficit de atenção. Porque a nossa atenção é deficitária. A gente fica fazendo 10 mil coisas ao mesmo tempo, né? A gente fica dividindo a nossa atenção e a memória vai falhar e a atenção vai falhar por questões comportamentais, não por uma doença. E hoje a nossa atenção é disputada por N coisas, né? O livro que você quer ler, a revista, a tela do celular, a necessidade, a sua demanda de trabalho ou até alguma demanda doméstica, não, né? Com certeza. Se o Marcelo não colocar uma imagem bonita na matéria dele, ninguém vai ler. Quer dizer, as matérias estão cada vez mais enxutas, as novelas estão mais curtas, as séries estão mais curtas. A nossa atenção está escapando. E isso não significa que a gente tem um transtorno de déficit de atenção. A gente tem déficit de atenção porque a nossa rotina faz isso acontecer. Então, tem essa diferenciação. Um problema que a gente vê muito e crescendo no mundo inteiro é, por exemplo, o uso de substâncias, jogo patológico, esses jogos online. Um problema de saúde pública. Então, por aí. Transtorno bipolar também é um pouco mais raro, mas a gente também observa, e o diagnóstico tem que ser feito pelo especialista, mas as pessoas percebem os sinais de alerta. E aí, a questão é garantir que essas pessoas passem numa avaliação. Transtorno bipolar é um dos transtornos que tem um tratamento mais assertivo, né? O remédio leva a pessoa para uma vida normal, né? Mas o difícil é começar o tratamento. Eu tive muitas experiências diagnosticando pessoas com transtorno bipolar, e o diagnóstico era feito, às vezes, num momento muito agudo da doença, né, com muitos sintomas, com muitos prejuízos. Aí você ia ver a história, a pessoa já vinha de muito tempo, né, com alguns episódios que ninguém deu muita atenção. Do seu ponto de vista como profissional de saúde, esses diagnósticos hoje, eles estão... Você falou que eles estão mais assertivos, ok, mas... eles estão mais fáceis ou há uma profusão de sintomas que hoje dificultam você chegar no diagnóstico correto e haver aí o risco até de uma indicação de tratamento errado? Qual é a atenção para os profissionais de saúde que eventualmente estejam assistindo a gente aqui? Rafael, essa é uma excelente pergunta, né? E hoje a gente tem que ficar muito atento, porque a gente não pode esquecer o básico. Eu falo para os meus residentes, para os meus amigos que são profissionais de saúde, a gente não pode esquecer do básico, né, da clínica. Então hoje, por exemplo, eu estou desanimado, eu tive uma crise de ansiedade, eu estou com insônia. Às vezes está diante de alguém que tem falta de vitamina D, que tem falta de vitamina B12, que tem um problema na tireoide, que tem anemia, que tem apneia do sono. Existem uma série de condições que a gente às vezes esquece. Então todo mundo acha, tive uma crise de ansiedade, eu estou com um quadro psiquiátrico. Às vezes não, às vezes a pessoa está tomando um remédio para emagrecer, está com hipoglicemia, por exemplo. Eu trabalhava num grupo de depressão refratária, né? Então pessoas que tinham depressão por muitos anos e não melhoravam. E não era incomum a gente encontrar um quadro de anemia, um quadro de apneia do sono, um quadro de hipotireoidismo que nunca tinha sido diagnosticado. Então a minha recomendação sempre é: vamos seguir sempre a cartilha, os manuais, os estudos que a gente tem, e investigar a pessoa como um todo, né? Não esquecer, né, que os sintomas aparecem e que às vezes estão linkados a outras condições que a gente pode diagnosticar com um exame mais simples. Claro que nada do que nós estamos conversando aqui supera a questão humana, a dificuldade das pessoas, né, e a saúde das pessoas. Mas quando a gente fala do agronegócio, da agropecuária de um modo geral, nós estamos falando também de um setor, né, que tem uma parte muito relevante do produto interno bruto, é um setor importantíssimo para a economia
brasileira, e é uma pergunta que eu tenho que te fazer também. Pensando nessa questão que você avalia, que é a saúde mental no meio rural, no setor agropecuário, qual é o tamanho da perda ou do prejuízo ou do impacto econômico dessa situação no meio rural de uma forma específica e, claro, dentro do sistema de saúde de uma forma geral, Pedro? Eu estou até procurando aqui para não te falar um número errado, mas você trouxe uma questão super importante, né? O pessoal diz assim, porque o agro, porque a distância, porque o isolamento. O Brasil é um país do agro, a gente não pode esquecer disso. Hoje você viaja para uma região bem distante de um grande centro urbano, você vê plantações solares, assim, alimentando as coisas. Outro dia eu estava no interior do Paraná, e passou um avião assim muito baixo, né, na plantação. Eu falei, nossa, um avião. Aí o produtor me disse, esse aqui é antigo, né, o vizinho já está com drones. Então, inteligência artificial, os algoritmos chegaram assim de uma maneira avassaladora no agro, né? A tecnologia, o dinheiro que gera, as organizações. Por que a saúde mental ainda tem esse obstáculo num lugar que economicamente é muito rico, é muito próspero, né? A informação chega nessas pessoas. E eu estou buscando aqui e vou te dizer um dado que eu acho assim realmente assustador. Assim. A gente tem hoje no Brasil, a gente sabe que transtorno mental hoje é a terceira causa de afastamento, né? Mas o custo, achei aqui, olha, o custo, né? Que a gente tem com afastamentos de saúde mental no mundo gira por volta de $1 trilhão, assim, a gente imagina. Se o Brasil, né, é um país fundamentalmente do agro, que o país responde por 25% a 30% da nossa renda, a gente imagina como isso se desdobra. No Brasil, olha, gente, de 22 a 24, 25, aumentou em quase 150% o afastamento por transtorno mental das pessoas com vínculo empregatício CLT. Então, olha o gasto disso. É a terceira causa de afastamento, né? Os gastos no Brasil superam, achei o número aqui, 173 bilhões de reais no período dos últimos 5 anos. Então, olha o montante de dinheiro que se perde. E nesse dado, ele é um dado subestimado, Rafael, porque e o presenteísmo? E o cara que está ali sem conseguir produzir no seu melhor? Né? A gente está falando de afastamento, de custos mais diretos. Mas e a pessoa que não está conseguindo performar dentro do seu melhor? A pessoa que deixa de lado uma produção, que vai tentar a vida fazendo outra coisa. Isso aí não está mensurado. Então veja, se a gente gastasse uma pequena fração desses 170 bilhões de reais gastos aí no último período com prevenção, com promoção de saúde, com certeza seria só uma fração e o impacto seria muito grande. Os estudos estimam que programas de prevenção de adoecimento ou promoção de saúde mental tem um retorno de investimento de $7 para cada dólar investido. Então imagina, em vez de gastar todo esse dinheiro para remediar, porque a gente tem que fazer isso hoje, não tem jeito, começar a investir mais na promoção de saúde é algo que com certeza vai trazer um ganho exponencial para as pessoas, para a sociedade e para os negócios também. Não quer dizer que não vai precisar se remediar em alguns casos, mas isso traz uma situação de um pouco mais equilíbrio, pelo que você está falando. Claro. A gente aprendeu a acessar. Adoece e trata, a conta não fecha mais. Ano a ano, os afastamentos vão aumentando, os gastos da Previdência vão aumentando, né? O custo, quem faz um tratamento de saúde mental sabe, né? Demora um ano o tratamento, o custo, né? A queda de produtividade, tudo isso é um impacto muito grande. Será que o investimento na promoção de saúde ali não seria mais fácil? Com certeza, sim. Isso já é verdade para outras doenças, como diabetes e hipertensão. Por que não seria também, né, para os transtornos mentais? Pedro, infelizmente a gente já está caminhando para o final dessa conversa aqui, super importante, mas para a gente deixar aí também uma orientação do médico aqui, do psiquiatra, do profissional de saúde, como buscar ajuda? O que alguém que chegou à conclusão que precisa de ajuda deve fazer? Busque a unidade de saúde do seu município ou converse com o seu gestor direto no ambiente de trabalho, né?
abra o coração, diga o que você está sentindo e aceite a ajuda. Você vai ser direcionado para um profissional de saúde mental ou para um médico generalista, e aí ele vai startar todo o seu tratamento e avaliação. Acho que o primeiro passo é o mais difícil, né? Mas na dúvida, busque ajuda. Pode ser que seja uma questão de vitamina, uma questão clínica, pode ser que seja um quadro psiquiátrico, mas o primeiro passo é o mais importante. Lembre que no Brasil demora 1 ano e meio para as pessoas chegarem no médico. A gente tem que encurtar esse tempo, as pessoas vão estar mais saudáveis assim. Quero acrescentar aqui também algumas recomendações, Pedro, que estão na reportagem também da revista Globo Rural, né, além de procurar ajuda, pedir orientação para profissionais de saúde, né, conversar com alguém. Você tem hoje serviços, né, Pedro, de apoio à saúde emocional. Quero citar aqui o Centro de Valorização da Vida, o CVV, mas devem ter outros também, né? Vou citar aqui o CVV, o telefone 188, ou também pelo site deles, cvv.org.br. Devem ter outros serviços, mas a gente fala do CVV porque já é bastante notório, né, Pedro? Eles fazem um excelente trabalho e vale a pena, se precisar, pedir ajuda, entrar em contato, ligar no 188, conversar, se informar nas associações, né, nos grupos, né, dos produtores rurais mais próximo da sua região. Se informe. Normalmente existe uma série de atividades, né, e orientações que podem também ser feitas e partilhadas. Nós vamos deixar aqui na descrição do vídeo também o telefone e o site, aqui o site do CVV, do Centro de Valorização da Vida. E de antemão aqui mais uma vez, Pedro, quero te agradecer pelo seu tempo, pela disponibilidade, por essa conversa sobre esse assunto super delicado, muito importante, né, e muito atual aí, seja na cidade, seja no campo, né, todo mundo tem que falar hoje sobre saúde mental. Com certeza, Rafael, muito obrigado, parabéns pela iniciativa. Eu acho que são ações como a sua que fazem a diferença aí no dia a dia. Pedro Shozawa, psiquiatra, professor da Santa Casa de São Paulo, e é aqui que a gente encerra esse episódio do Globo Rural Cast, tratando desse tema muito importante, muito delicado, que é a saúde mental. Quero reforçar para você que nos acompanhou, claro, nós tratamos aqui de temas bastante delicados, de temas bastante sensíveis, e se você que está aí nos ouvindo, está nos assistindo, se sensibilizou de alguma forma, entendeu que você precisa de ajuda, ou que você tem alguém próximo, algum amigo, algum parente, algum vizinho que precisa de ajuda, não pense 2 vezes. Peça ajuda para você ou ajude, seja solidário e ajude aquela pessoa também a buscar ajuda. Até o próximo episódio do Globo Rural Cast.